a oração do tabernáculo. Êxodo capítulo 25, versículos 1 a 9. Deus manda o povo trazer ofertas para o tabernáculo. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. Esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro e prata e cobre, pano azul e púrpura e carmesim e linho fino e pelos de cabras, pelos de carneiros, tintas de vermelho, peles de texucos e madeira de cetim, e azeite para a luz, e especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, e pedras sardônicas, e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E me farão um tabernáculo, e habitarei no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Eu quero falar sobre a oração do tabernáculo. A oração é a chave para se construir uma personalidade cristã, um lar feliz e receber o derramamento do Espírito Santo. Assim como precisamos do ar para respirar e sobreviver, mais ainda necessitamos da unção do Espírito Santo para recebermos graça de Deus, sabedoria divina, luz, vida de Deus, revelação, discernimento, conhecimento, sabedoria e paz interior para o cumprimento do propósito eterno de Deus, fazendo a sua soberana vontade. Talvez você me pergunte: Pastor Dênio, como é que se conquista a cada dia o acréscimo da unção do Espírito Santo para carregarmos o fardo de cada dia sem nos estressarmos? Porque naturalmente as pressões do dia, elas tendem a nos levar ao cansaço, ao enfado da alma e ao estresse. E eu te respondo: através de uma vida de constante oração, tendo todos os dias um tempo de solitude com Deus, isto é, um tempo a sós com Deus, um tempo devocional, em que comungamos com Ele, ou afinamos a nossa comunhão com Ele, através da oração, e nos alimentamos dele, lendo, meditando na sua palavra logos, e recebendo dele o rema, que é a palavra revelada, que edifica a nossa fé e nos fortalece no Senhor. Então, é através de uma vida de constante oração que nós vamos conquistar o acréscimo da unção que precisamos a cada dia para carregarmos o fardo cotidiano sem nos desanimarmos. De todos os tipos de oração existentes, inquestionavelmente, querido, você que me ouve ou você que me assiste, a oração do tabernáculo é a que mais nos nutre e supre as nossas necessidades espirituais, para que em meio às pressões, como já dissemos, não venhamos perder a paz interior e a alegria do Espírito Santo. A alegria tem um nome, ela se chama Jesus Cristo. E nós teremos tão mais o alimento de Cristo, a presença de Cristo manifestada em nós através do Espírito Santo, para sustentar-nos em meio às tribulações, adversidades e dificuldades da vida, tanto quanto mais nós exercitarmos a prática da oração de maneira sábia, na dependência do Espírito Santo e de todos os tipos de oração. Com certeza absoluta, a mais importante é a oração do tabernáculo. E é sobre ela que eu quero falar. Como orar um tempo a sós com Deus de maneira prazerosa. Jesus lá no Getsêmani, em Mateus capítulo 26, a partir do versículo 36, ele exorta os seus discípulos a orarem uma primeira hora. E ele, Jesus, depois de uma hora de oração, vê que os discípulos estão dormindo. Ele chama Pedro e diz: nem por uma hora pudestes velar comigo, vigiar comigo, orar comigo? Jesus ora uma segunda hora,
se levanta, que ele estava com a boca no pó, e ele olha para os discípulos, Pedro, Tiago e João, e eles continuam dormindo. Jesus ora uma terceira hora, e Jesus então exortou os seus discípulos mais íntimos, Pedro, Tiago e João, nem por uma hora pudesses orar comigo? Então eu quero falar sobre a oração do tabernáculo, inspirando você, que me ouve e me assiste, motivando você a praticar esse tipo de oração, que com certeza absoluta é a oração mais prazerosa, que mais vai te dar conteúdo, meu querido, minha querida, para você exercitar a oração com graça de Deus e se alimentar do Senhor e estreitar a sua intimidade com Ele, o seu relacionamento com Ele e viver de fato uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida cristã vitoriosa. Como orar então a sós com Deus? 30 minutos ou 1 hora por dia ou mais. A oração mais importante, na minha opinião, quero reforçar, é a oração do tabernáculo. Deus mandou Moisés construir um tabernáculo no deserto. Nós lemos isso em Êxodo, capítulo 25, versículos 1 a 9, onde Deus haveria de habitar e receber os sacrifícios do seu povo, o povo de Israel, e a adoração do seu povo. Olhando para o tabernáculo, para os seus móveis, para os seus utensílios, vemos muitas coisas pelas quais o povo de Deus adorava o Senhor. Porém, graças a Deus, nos dias atuais, desde a vinda de Cristo, não precisamos mais de ir ao deserto, encontrar-nos com Deus no tabernáculo, tampouco de ir a Jerusalém, buscar a presença de Deus, adorá-lo no templo construído por Salomão, pois a partir da nova aliança firmada com o homem, através de Jesus, Deus tornou cada seguidor de Cristo, cada cristão, o seu santuário, o seu tabernáculo, a sua morada. Que privilégio, aleluia. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 está escrito: não sabeis que sois vós templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós somos a habitação, cada cristão é a habitação do Espírito Santo, aleluias. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 está escrito: porque vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Na velha aliança, no Velho Testamento, tão somente os sacerdotes da tribo de Levi serviam a Deus, adoravam a Deus, prestavam culto a Deus e desfrutavam da presença de Deus. Só o sumo sacerdote da nação, uma vez por ano, podia entrar no lugar santíssimo, onde Deus se manifestava naquela tampa da arca chamada propiciatório, uma tampa de ouro, e nessa tampa haviam 2 anjos, querubins com as asas abertas, um voltado para o outro, e entre os querubins, em cima do propiciatório, onde o sacerdote derramava o sangue do testemunho, apenas uma vez por ano, no lugar santíssimo, é que Deus manifestava a sua presença. Com a nova aliança firmada por Jesus, por meio do seu sangue vertido na cruz, todo pecador que se arrepende, se converte a Cristo, recebe a habitação do Espírito Santo e o seu coração, melhor dizendo, o seu espírito humano recriado, se torna o tabernáculo, o santuário, a morada de Deus. Deus está no céu, o céu é a residência de Deus e o coração de cada cristão é o lar da habitação de Deus, onde ele fala, testifica, toca, manifesta a sua glória e desenvolve relacionamento de intimidade com cada um dos seus filhos. Que privilégio! Você que é seguidor de Cristo, eu, a igreja, cada cristão, somos o templo da habitação do Espírito Santo. O sumo sacerdote da nação de Israel e os sacerdotes adoravam a Deus no tabernáculo. E nós adoramos a Deus no nosso espírito humano. Por isso que Jesus disse em João 4, 24, Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Eu sou um espírito recriado por Deus, onde o Espírito Santo habita. Eu possuo uma alma, sede da minha personalidade, que está sendo transformada a cada dia, e eu tenho um corpo que é a minha casa terrestre,
Aleluias. Oração do tabernáculo. O primeiro móvel, utensílio do tabernáculo chama-se altar do holocausto, ou altar do sacrifício, ou o altar de bronze. Todos os dias, na minha imaginação, eu me aproximo do pátio, que é a parte mais exterior do tabernáculo, e vejo o altar de bronze, ou o altar do holocausto, onde os israelitas apresentavam ao sacerdote a oferta pelo pecado, a oferta pela culpa, a oferta pacífica, a oferta queimada, o holocausto, que era oferta queimada de cheiro agradável ao Senhor, e assim por diante. Os israelitas levavam animais, touros, ovelhas e pombos, para serem sacrificados, e no momento que eles chegavam até o sacerdote, na parte mais exterior do templo, ou do tabernáculo, chamada pátio, o primeiro utensílio, o altar do sacrifício, ali o israelita levava o seu animal, seja um touro, seja conforme as possibilidades, as posses de cada um, seja um touro, seja uma ovelha, seja um pombo, o israelita colocava a mão sobre o animal era sacrificado, o sangue do animal era derramado sobre o altar do sacrifício, e depois o animal partido, todo em pedaços, ele era queimado, de forma que virava cinzas e um aroma agradável subia ao Senhor. O que isso queria dizer? O que estava apontando? Apontando o seguinte, que o pecado do israelita, ele era transferido ao animal, e a Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 22, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então era necessário o derramamento de sangue. E além disso, ao colocar a mão sobre o animal, ele estava transferindo o pecado dele, o israelita, para o animal. E o animal era partido e depois queimado, virado cinzas. Cinzas apontando para... foi acabado o pecado foi consumido. E o cheiro que subia era como uma expressão de algo que agradava a Deus. Todas as ofertas representavam o Senhor Jesus sacrificado na cruz do Calvário. Representavam então o preço da redenção que Cristo pagou por nós lá na cruz. Aleluias. O altar, por sua vez, do holocausto, também chamado altar do sacrifício, que era de bronze, ele aponta para a cruz do Calvário, onde Cristo, como o Cordeiro Pascal, ofereceu o sacrifício perfeito, uma vez para sempre, para perdão, não só para cobrir o pecado, como era no Velho Testamento, mas para de uma vez por todas erradicar, acabar, anular com o pecado. Glórias a Deus por isso. Então, no altar de bronze, na minha imaginação, quando eu, na oração do tabernáculo, adentro o pátio e me vejo diante do altar do holocausto, do sacrifício, eu vejo pela fé a graça de Cristo fluindo no meu interior e me lavando, e me banhando, e me renovando. Aleluias. Diante do altar do sacrifício, eu me vejo perdoado, santificado, reconciliado com Deus, regenerado, tendo Cristo habitando em meu coração pela fé, curado de toda sorte de enfermidades, tanto do corpo quanto da alma, e ainda tendo a plenitude do Espírito Santo. Eu me vejo perdoado porque a Bíblia diz em 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu me vejo santificado, porque em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 está escrito, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Hebreus capítulo 12, versículo 14, segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu me vejo reconciliado com Deus diante do altar do sacrifício. Esse altar aponta para a cruz do Calvário, e o sacrifício de Cristo aponta para a redenção, o perdão, o resgate que eu tive pela graça de Deus, sendo liberto. Eu me vejo reconciliado com Deus, porque está escrito em João capítulo 1, versículos 11 e 12, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, foram feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Também
me vejo regenerado, porque está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, assim que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas todas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Eu me vejo ainda desfrutando da plenitude do Espírito Santo, diante do altar do sacrifício, quando adentro o tabernáculo, porque está escrito, eu já disse no início e repito, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Quanto privilégio, quanta graça, quanto amor de Deus, que nós podemos e devemos desfrutar todos os dias, renovando a nossa fé, ao adentrarmos pela imaginação o tabernáculo e nos colocarmos diante do primeiro móvel, do primeiro utensílio, que é o altar do sacrifício. Se eu oro pela cura antes de ficar doente, então nunca ficarei doente. Então, quando eu me vejo diante do altar do sacrifício, todos os dias, na minha oração do tabernáculo, já no amanhecer do dia, porque eu busco, me esforço todos os dias a desfrutar do privilégio da oração das primícias, que são os primeiros momentos com o Senhor, eu me vejo diante então do altar e oro, dizendo assim, que a cura divina venha sobre mim, para que eu não fique doente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dessa forma, me protejo de todo tipo de doença, e quando a doença vem, quando Deus permite a doença vir, ela logo vai embora, porque a unção, ela está fluindo em mim, a unção da cura, porque todos os dias, na minha imaginação, eu me vejo diante do altar do sacrifício, e eu reivindico, ou eu desfruto desta unção. Diante do altar do sacrifício, ainda me vejo redimido da maldição da lei. Gálatas 3,13 está escrito, maldito todo aquele que for pendurado do madeiro. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição no nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus levou sobre si toda a maldição, e o que é de direito legal para a minha vida, e para você que é seguidor de Cristo, é a bênção do Deus Todo-Poderoso, que conforme Provérbios 10, verso 22, nos enriquece e não nos acrescenta dores. Ainda me vejo diante do altar, redimido da pobreza. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9 está escrito, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que por meio da sua pobreza enriquecesseis. Então, eu me vejo redimido da pobreza, me vejo redimido da morte, me vejo redimido do inferno. Automaticamente sou próspero, salvo, livre de toda a condenação, desfrutando da salvação eterna aqui já na terra. Em Filipenses capítulo 4, versículo 19 está escrito, e o meu Deus, segundo as suas riquezas, disse Paulo aos Filipenses, suprirá todas as vossas necessidades em glória em Cristo Jesus. Por muitos anos eu alimentei uma mente medíocre, miserável, cultivei um espírito de mediocridade, de pobreza, de miséria. Até que um dia o Senhor, pela sua bondade e misericórdia, me revelou o seu amor e me mostrou que as minhas necessidades são como gotas, como um conta-gotas, diante da provisão do oceano de Deus ao meu favor. Passei a rejeitar a miséria e passei a me enxergar, a ver, a visualizar, a sonhar com fartura, com abastança, com profusão, com abundância. E é isso que Deus tem para todos os seus filhos. Não aceite a miséria, não aceite a pobreza, não aceite a escassez, não aceite a privação, não aceite a falta. O teu Deus, Pai de Jesus Cristo, você que serve a Jesus, é Ageu 2,8, dono do ouro e da prata, é um Deus farto, é um Pai de amor que tem prazer de abençoar os seus filhos. Eu me vejo ainda diante do altar, salvo, livre de toda condenação eterna, porque Efésios capítulo 2, versículo 8 está escrito, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, e nem das boas obras para que ninguém se glorie. Me vejo ainda morto com Cristo, lá na cruz, e ressuscitado com Ele, a sua ressurreição. Paulo
entendia muito bem dessas coisas e por revelação ele escreve aos Gálatas 2:20 dizendo assim: já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora na carne, isto é, no corpo físico, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu, pela fé, morri com Cristo a sua cruz, mas ressuscitei com ele e desfruto então, desde que me converti a ele, da nova vida, uma vida abundante. Vivo a vida de Deus em mim. E como disse Jesus em João 7, 37, 38, no último dia da festa, a grande festa: se alguém tem sede, venha a mim e beba, porque quem crer, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Então, diante do altar do sacrifício, eu louvo e adoro o Senhor todos os dias e confesso: eu sou justo, perdoado, eu sou santo, eu sou regenerado, eu sou habitado por Cristo, eu sou curado, eu sou abençoado, eu sou próspero. Eu morri à morte de Cristo e ressuscitei com Ele, e estou assentado à destra de Deus, na majestade das alturas, acima de todo principado, potestade, domínio e governo, sujeitando debaixo das plantas dos meus pés Satanás e todos os demônios. Aleluias. Todas as manhãs, ao passar pelo altar de bronze, ou altar do holocausto, ou altar do sacrifício, eu reafirmo a minha nova identidade em Cristo, fortaleço a fé que Ele me deu e recebo mais unção para carregar o fardo do dia sem me estressar, sem me desanimar, sem ficar irritado, sem ficar com medo, sem ficar alimentando dúvidas na minha mente, ou mesmo incrédulo quanto às promessas fiéis de Deus Pai. Choro de alegria, grito aleluias em voz alta, dou gargalhadas no espírito e me embebedo, me embriago da glória de Deus. Aqui nesse prédio, todas as madrugadas de 5 a 7 da manhã, estou abrindo, recebendo os irmãos e orando. E normalmente, na grande maioria dos dias, eu finalizo essas 2 horas de oração cheio do Espírito, transbordado do Espírito Santo, sentindo o seu gozo e dando gargalhadas em voz alta e me banhando de lágrimas que brotam de um coração possuído pela graça, pelo amor de Deus, pelas entranhas golpeadas pelo amor de Deus. Eu te desafio, você que me vê, você que me ouve, a consagrar as primícias de cada dia ao Senhor. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão abundantemente os teus celeiros e transbordarão de mosto os teus lagares. Mas eu quero te dizer que há uma primícia mais importante do que a primícia da renda do salário que o Senhor espera que nós consagremos a Ele. É importante consagrar as primícias do nosso rendimento, que a Bíblia chama de dízimo, todos os meses. Cada rendimento, cada salário, esforço do nosso trabalho, devemos dar graças a Deus, tirar a primeira 10ª parte e entregar como dízimo na obra de Deus. Mas há uma primícia mais importante que essa. E aqui eu estou te desafiando a praticar, se é que você não pratica, que é a primícia de cada dia, que é devotar, consagrar ao Senhor os primeiros minutos de cada dia. A oração do tabernáculo, ela pode durar 30 minutos, 60, 1 hora, 2, 3, depende. Você vai ver que depois de me ouvir e meditar em tudo que eu estou falando, você terá tão mais graça de Deus, tão mais prazer e alegria em orar, e só a imaginação de se ver diante do altar de bronze, que é o primeiro utensílio do tabernáculo, pode te levar a 1 hora ou mais na presença de Deus, se quebrantando, relembrando e confessando o que Jesus fez por você e se banhando da sua graça. Eu te desafio a iniciar cada dia. Se você ainda não tem esse costume, reserve os primeiros 15 dias, os primeiros 15 minutos ou 30 minutos de cada dia para orar ao Senhor, antes de sair para o trabalho, antes de sair
para a faculdade, antes de sair para qualquer compromisso, invista, não é gastar, é investir. Invista os primeiros 15, 30, 60 minutos de cada dia em oração, adentrando o pátio do tabernáculo, que é a parte mais exterior, para se colocar em imaginação diante do altar do sacrifício e praticar tudo que eu te falei. Você vai ver o quanto a glória de Deus vai te golpear. E o que tem acontecido comigo, eu não sou filho predileto de Deus, vai acontecer com você. Você vai se banhar da graça, você vai se transbordar do amor de Deus, você vai se transbordar da glória de Deus, e o fogo de Deus vai queimar as suas entranhas, e você vai passar cada dia cheio da unção, recebendo a cada dia mais acréscimo de unção, para suportar as tribulações e as pressões do dia, sem se estressar. Deus te abençoe. Fique ligado, porque nós vamos já já para o segundo utensílio ou móvel, que é a pia de bronze. Deus te abençoe e te dê graça para se colocar diante do altar do sacrifício todos os dias e desfrutar de abundante graça de Deus em nome do Senhor Jesus.